dos 124 participantes acharam muito suficiente a eficácia do aprendizado da microscopia virtual. Aí eu vou construir minha tabela. Vou lá agora para o número 2, Tiro a seleção do 1, vou para a seleção do 2. Quantos? 8. Então, 8 participantes, né, consideraram ineficiente a eficácia da aprendizado da microscopia virtual. E assim eu vou construir minha tabela, tá certo? Então, quando eu colocar para a minha variável, se você considerou a eficácia, você pode considerar só assim, eficácia do aprendizado da microscopia virtual, aí você vai trazer essas possibilidades de resposta. Muito ineficiente, indiferente e eficaz. E para cada uma delas, eu vou trazendo o N e o percentual entre parênteses, tá certo? Vamos só voltar lá agora, só para poder explicar, né? Vamos pegar aqui uma tabela só para a gente ver, tá? Então, voltei lá, meu banco de dados está ok. Então, vamos ver aqui, essa tabela da Rolanda, ela trouxe exatamente as variáveis, então poderia ser sexo, masculino e feminino. Aí ela traz o N, quantos eram masculino, quantos eram feminino, e aqui o percentual. Tá certo? Né? Então, por exemplo, se fosse aqui o estado civil do participante lá do projeto do David, aí a gente viu que o estado civil poderia ser o quê? Poderia ser solteiro sem companheiro, solteiro com companheiro, acho que deve ser sem companheiro, com companheiro, casado e divorciado. Aí você vai trazer essas opções. Se fosse aqui estado civil, aí se traria todas as opções de resposta, os quantitativos, né? Quando você obtém essa resposta lá na planilha, né? Utilizando o filtro, ticando e não ticando, as possibilidades de resposta que trazem o N percentual, tá certo? E aí, muito cuidado com esse N, gente, esse percentual, ele sempre tem que fechar os 100%, tá? A depender, a gente pode utilizar só uma casa decimal depois da vírgula ou 2 casas decimais depois da vírgula. Então, essa seria uma forma de você construir uma tabela, tá certo? Então, você pode construir uma tabela utilizando os aspectos sociodemográficos e econômicos, né? Então, poderia utilizar o sexo, a idade você poderia categorizar, né? O estado civil, se você trabalha ou não, escolaridade do pai, escolaridade da mãe. Você poderia construir outra tabela já trazendo essa percepção e a preferência sobre a microscopia virtual e óptica, tá certo? Então, seria uma outra tabela trazendo essas variáveis, e ao invés de você utilizar essa pergunta toda, né, como uma variável, por exemplo, nessa tabela, você tenta resumir essa pergunta, tá certo? Em poucas palavras. Ao invés de você colocar como você considerou a eficácia do aprendizado da microscopia virtual, você poderia colocar assim, eficácia da microscopia virtual ou eficácia do aprendizado da microscopia virtual. A gente tenta resumir a pergunta em poucas palavras, para não ficar aquela tabela muito extensa, tá certo? Então, assim, você vai construindo, tá? A sua tabela, tá certo? Como, né, a Rolanda fez aqui, ó. Ela foi construindo a tabela dela, tá certo? Mas é possível, por exemplo, também, se a gente não quisesse, né, representar, por exemplo, a idade, eu não quero trazer essas variáveis, aspectos sociodemográficos e econômicos, na forma de tabela, por exemplo, tá? Ó. Esse aqui da Karina, ela trabalhou o gráfico de pizza, né? Tá certo? Então, ela considerou aqui, ó, ela construiu, trazendo a bolacha, né? Quantos tinham consumido bolacha, quantos tinham consumido café com leite com açúcar, suco de fruta com açúcar e assim sucessivamente. Se você quisesse, você poderia inserir, tá certo? Caixas de texto para trazer aqui o valor, né? Porque aqui a gente só tem acesso ao valor quando a gente passa, né, o cursorzinho aqui por cima, tá? Então, se a gente quisesse, a gente poderia trazer um valor aqui, inserir uma caixa de texto aqui, trazer o valor, outra caixa de texto aqui, outra caixa de texto aqui, tá? É uma forma de construção de gráfico em pizza, né? Outra forma de construção, né, de gráfico, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Tem um que eu vi há pouco, deixa eu ver aqui, outro gráfico aqui. Vamos ver aqui esse da Letícia, né? Ela já trouxe assim, ó, tá certo? Ela já trouxe esse gráfico em barras bem diferente, tá certo, gente? Então, existem diferentes formas de você estar trabalhando suas tabelas, ó. Ela trouxe aqui a primeira avaliação teórica, tá? Isso aqui foi de monitoria dela. Então, ela traz primeira avaliação teórica, a média foi 6,8, segunda 7,6, primeira prática 4,2, segunda 6,7, ela construiu, né, esse gráfico aqui em barras, que fica mais fácil de você visualizar. E você pode mexer com cor, com formato, tá certo? Tem diferentes formas de você estar mexendo aqui
na forma de apresentação. Eu gosto de um gráfico diferenciado, gente, colorido, que seja tridimensional, tá certo? Eu acho interessante esses tipos de gráficos, tá certo? Vou dar uma olhadinha aqui também no gráfico do Mohamed, né? Olha, ele trouxe, né? Ó, dá uma olhadinha aqui. Ó, o gráfico do Mohamed, ele já traz também, ó, aqui era o que os participantes consumiam e a frequência, se seria frequentemente ou raramente, ele foi trazendo. Também acho bem interessante também esse gráfico aqui, ó, bolacha, né? Ele vai trazendo todos os alimentos carogênicos que se faziam uso, ingesta, né? Consumiam. Ele traz a bolacha, ó, frequentemente e a bolacha raramente, assim sucessivamente, tá certo? Também é outra forma de você trabalhar gráficos, tá? Esse outro gráfico também aqui do Mohamed, né, ó, por exemplo, ele diz a composição da dieta, né, dos participantes, 63,5% consumiu carboidrato, 44,2% proteína e 40,4% gordura. Então, outra forma é um gráfico interessante, gente, que chama a atenção, ele é tridimensional, ele é colorido e aí faz sentido, né, essa cor que ele escolhe, tá certo? É bem diversificado no Excel, diferentes formas de você trabalhar, tá certo? Aqui o outro gráfico dele, né? Então, além de você ter essa possibilidade de apresentar, né, seus dados na forma de tabela, tá? E aí o interessante quando você trabalha a tabela é de você dar um destaque, ó. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma apresentação em cima dessa tabela, você destacar, ó. No caso aqui da Holanda, 94 participantes não conheciam as patologias que acometiam a cavidade oral. Então, quando você está apresentando, você pode fazer um destaque aqui, inserir uma caixa de texto, tá certo? Bem longa, né? E aí dá o destaque, apontando que é esse resultado que você quer chamar a atenção, tá certo? Também seria uma forma, né, de você chamar a atenção, tá certo? Para o resultado, vamos ver aqui, por exemplo, ó, vou inserir aqui uma caixa de texto, tá? Ó, por exemplo, vou inserir lá uma caixa de texto, desenhar uma caixa de texto. Então, eu poderia desenhar aqui uma caixa de texto, ó, que eu chamo a atenção do resultado. Quando a pessoa olha a tabela, ela já sabe, né, a que informação que eu quero chamar a atenção, tá certo? Então, a gente pode mexer aqui, aí mexer né, colocar bordas, diferentes cores, tá certo? Para chamar a atenção, sem preenchimento, né? Tá certo? Sem preenchimento, ó. E colocar uma linha. Aí a gente pode escolher cores que chamam a atenção, né? Um vermelho, um azul, por exemplo, tá certo? Aí, a depender, a gente pode fazer uma linha mais espessa, né? Uma linha sólida aqui, tá certo? Tá? E a gente pode, talvez, colocar uma linha, uma largura maior, colocar um 2 aqui, por exemplo, né? Ó. Então, isso quando a pessoa já vê a sua tabela, isso é muito importante quando você está apresentando os seus dados, né? Não na parte escrita, mas na parte mesmo da apresentação ali, slide, oral, tá certo? Então, você ó, já chama a atenção, trazendo aqui, ó, uma caixinha de texto, tá? Porque eu mexi aqui, gente, depois a gente, né? Tá certo? Mas a gente já chama aqui a atenção, trazendo, ó, essa caixa de texto, né, sobre o resultado. Então, quando a pessoa já vê a tabela, ela já direciona, ela já sabe que aquele é o resultado que vai ser chamado a atenção. Isso é extremamente importante quando você está trabalhando sua apresentação oral nos slides, que é outra forma também de você trabalhar isso, tá certo? Deixa eu só deletar aqui, né? Tá? Não vou salvar isso aqui para não mexer na versão aqui da Holanda, tá certo? Então, gente, era basicamente isso, né? Acho que a informação, assim, que é básica, mas que vai ser importante para a condução daquilo que você está apresentando, ou na forma escrita, ou na forma visual, apresentação oral, tá certo? Tá? Já agradeço a atenção aqui de vocês, eu vou encerrar.